Oi, muito prazer, senhoras e senhores. Eu me chamo Matheus e hoje eu vou ser o seu professor de política e cultura durante alguns instantes. Então, por favor, acomode-se bem na sua cama, sofá ou até mesmo no assento do ônibus, porque eu acho que o vídeo vai render um pouco hoje, afinal de contas, fazem alguns meses que eu não apareço aqui. Peço até perdão, afinal de contas, não é fácil conciliar o ensino médio brasileiro com os afazeres domésticos, por exemplo. Sabe-se muito bem que o Brasil hoje tem um ensino médio falho, um ensino médio com muitos percalços, ou seja, muitos desafios e obstáculos a serem vencidos. E de nada adianta você aumentar a carga horária de um país, a carga horária educacional de um país, que pouco se fala nas ruas, por exemplo. Hoje o Brasil constitui um ensino médio com mais de 3.000 horas obrigatórias no ano letivo. Recentemente eram 2.400 horas obrigatórias, aumentaram 600 horas e não se vê grandes mudanças na estrutura nacional. Afinal de contas, eu acredito que a educação é a chave para a mudança social, quaisquer que sejam. E eu não aprendi isso sozinho, eu não aprendi somente conversando com as pessoas da minha instituição acadêmica que têm as mesmas perspectivas e que acreditam que a educação é a principal arma verbal contra uma sociedade autocrática no que tange ao ensino de qualidade. Foi também através deste livro, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. É um autor americano e ele propõe essa obra maravilhosa e muito simples de ler, com vocabulários muito acessíveis, fáceis de entender. Uma sociedade distópica em que livros eram proibidos e os bombeiros, ao invés de apagarem o fogo, criavam fogo em livros, ou seja, tudo isso que está ao meu redor seria queimado, porque explorava a verdade e o governo a temia. Essa é uma das minhas primeiras recomendações para o vídeo. Todos que tiverem interesse podem consultar a Amazon, por exemplo, ou quaisquer outros sites, a livraria mais próxima, e comprar esse livro maravilhoso em todos os sentidos. Garanto que você vai se interessar um pouquinho mais por literatura a partir dele. Mas enfim, esse não é o meu objetivo principal no vídeo, não é falar somente sobre literatura, embora eu passasse horas discutindo com vocês sobre isso. É sobre política. O que constitui a política? Eu disse no começo do vídeo que eu estou tentando, em outras palavras, democratizar o acesso à informação. Democratizar significa, com o sufixo "ar", fazer democracia. Democracia vem do grego demokratia. Demokratia significa, em tradução livre, governo do povo. Da onde vem esse termo? Do grego, Grécia Antiga, Atenas. Alguns bons anos antes de Cristo, Atenas, a capital da democracia, o berço da democracia, propôs um governo para o povo, com algumas exceções, claro. Não sejamos anacrônicos. O que significa anacrônico, Mateus? Anacrônico é olhar para o passado com os olhos do presente, ou seja, você acreditar que as mesmas situações antes de Cristo podem se adequar ao contexto atual, de ética atual. Mas enfim, por que eu quis não olhar com olhos anacrônicos a situação da Grécia Antiga? A democracia nasceu lá. O governo do povo era para um povo considerado ateniense. Um cidadão ateniense era aquele mais velho, com posses, que tinha acesso a determinada educação e vinha de uma família constituída em Atenas. Mulheres não eram consideradas cidadãs atenienses, por exemplo, ou seja, era um governo oligárquico, um governo de poucos. A democracia, infelizmente, nasceu daí, mas o seu contexto foi adaptado a diferentes nações ao redor do mundo e claramente reforçada com a Revolução Francesa, que dá início à Idade Contemporânea, a qual vivemos até hoje. Bom, o Brasil, portanto, adere a um sistema democrático. Em tese, é um governo para o povo. Este governo para o povo
é defendido neste outro livro aqui, é claro. Dificilmente você lerá todo este livro como se lê Fahrenheit 451, mas você precisa entender o que se passa aqui dentro. Uma sinopse, por exemplo. Basicamente, todas as leis aqui são registradas na Constituição Federal de 1988, de redemocratização do país, após uma ditadura militar de 1964 a 1985, com algum governo provisório, até que se fosse feita esta Constituição. A Constituição foi feita numa Assembleia Constituinte. Estes são termos que você precisa saber. Uma Assembleia Constituinte é uma Assembleia composta por um determinado número de parlamentares para escreverem uma Constituição que irá regir o país. Esta é a nossa. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela foi feita na Câmara dos Deputados. Qual que é a função de um deputado, Matheus? Bom, um deputado federal, ele constitui uma das instâncias do poder governamental, o poder legislativo. Você tem 3. Desde a tripartição do poder. Vamos lá. Executivo, legislativo, onde estão os deputados, e judiciário, onde estão os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros do STF. Os deputados compõem a Câmara dos Deputados, 513 membros hoje. Um deputado federal deve ouvir a voz do povo e propor emendas à Constituição Federal, leis que irão regir o país. Em belas palavras, líricas até, poéticas, é o mesmo que lírico, é a ideia de um deputado federal. No entanto, as suas emendas à Constituição não podem ser autocráticas, ou seja, não podem emanar somente do Congresso e serem aplicadas. Elas devem passar pelo mesmo órgão que está no prédio do Congresso Nacional, o Senado Federal. Lembre-se, esta cúpula para cima, captar as ideias do povo, a cúpula voltada para baixo, discutir as ideias do povo, o Senado Federal, 81 senadores com mandatos de 8 anos. Não disse um deputado federal, 4 anos, para manter a rotatividade da casa e a sua soberania perante os demais poderes. Esse é o objetivo da diferença de tempos de mandato. O senador federal discute essas ideias e, em sendo aprovadas, o presidente da República as sanciona ou as recusa. Essa é a função do Poder Executivo, o poder do presidente da República. Este é o principal líder do país. É ele quem propõe também emendas à Constituição Federal com base nos seus ideais de governo. É o presidente da República que representa o seu país no exterior. O Brasil vive um sistema presidencialista de tripartição democrática dos poderes. Termos específicos para quem não os conhece, é claro. Você precisa de termos específicos e de estruturas fortes para regir um país com mais de 212 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, censo, se eu não me engano, de 2022. Todas essas informações estão na descrição abaixo. Quais são as funções de um presidente da República? De forma breve, sancionar ou rejeitar leis, criar ou extinguir ministérios. O Brasil possui hoje 38 ministérios. O governo próximo poderá aumentar ou diminuir. O governo anterior tinha 15 a menos. Propor emendas à Constituição, decretar intervenção federal nos estados como estado de defesa ou de sítio. O que significa isso? Quando uma região governamental, quando uma região da federação, um estado, está passando por uma crise governamental, uma crise política, uma crise econômica, decretada um estado de sítio. Manter relações com estados estrangeiros, por exemplo. Esta é a função de um presidente da República. Falando em presidente, nós sabemos muito bem que existem diversas formas de governo, e uma delas é o semipresidencialismo. O semipresidencialismo nada mais é do que a divisão do poder presidencial na figura de um presidente, um chefe de governo ou de Estado, por exemplo, o mais comum, um chefe de Estado, e um chefe de governo, um primeiro-ministro. Esse, por exemplo, é um sistema semipresidencialista na República Francesa, na Quinta República Francesa.
Além disso, você tem outros sistemas, como o parlamentar, adaptado para o contexto inglês, sendo o chefe de Estado o rei Charles III, por exemplo. Além disso, você tem o primeiro-ministro, que eu não me recordo o nome. Ele é o chefe de governo. Todos esses modelos seguem um princípio básico neste livro. Recomendo a todos lerem aqueles que tiverem maior profundidade em literatura, pois se trata mesmo de um livro de 93 páginas nessa edição da Garnier, uma leitura densa, termos complexos, termos difíceis, que eu tive que fazer uso do dicionário para entender algumas palavras. O Príncipe nada mais é do que uma exploração política das funcionalidades que, no contexto social da época, tanto que essa edição especial de 510 anos, um rei. Um príncipe nada mais é do que aquele que governa um estado, e ele deve governar com mãos fortes e uma política adequada. Você quer entender o que faz, o que passa na cabeça de grandes nomes da política internacional, seja Donald Trump, como já comentamos em vídeos anteriores, seja como Charles de Gaulle, um dos maiores presidentes da República Francesa, seja, por exemplo, Winston Churchill, ou até mesmo Joseph Stalin, e por aí vai vários líderes, Napoleão Bonaparte, é claro, vários líderes, eu acredito, tinham este livro no bolso, porque as suas políticas se assemelham muito com as quais Nicolau Maquiavel, grande diplomata, explora nesta obra. Finalmente, eu termino com vocês com alguns recados importantes. Este ano o Brasil passa por uma eleição no começo de outubro e todos os cidadãos brasileiros precisam ir ao centro eleitoral mais próximo e votar. É um dever. Quais são as diferenças entre um dever e um direito? Um direito só pode ser reivindicado se você exerce o seu dever. Você, enquanto brasileiro, precisa recorrer ao centro eleitoral mais próximo. Se você está no exterior, a um consulado, por exemplo, lá terá uma urna eletrônica para que você escolha um presidente da República, um governador do seu estado e o seu vice-presidente. O seu vice, você não escolhe o vice, pois ele já faz parte da mesma chapa eleitoral. Além disso, 2 senadores. Este ano, 54 senadores serão eleitos, 2/3 da casa. Isso é muita coisa. Por exemplo, na última eleição foi um senador. Isso é muito importante, conhecer em qual senador você irá votar. Além do presidente, você irá escolher um deputado federal e um deputado estadual. Ao total, 6 cargos. Todos devem ser devidamente pensados e devidamente escolhidos com base nos seus princípios. Esses princípios, convenhamos, não podem ser somente individualistas, mas também sociais. Estude em quaisquer sejam as fontes. Se eu tivesse mais tempo, meu Deus, eu abordaria tanto sobre alguns temas importantes, os salários de alguns deputados, os salários de presidentes ao redor do mundo, comparando com a nossa estrutura soberana governamental. Termos como este podem parecer complexos, podem parecer difíceis e muito bem falados, mas todos devem ser acessíveis. Este é o objetivo deste vídeo, é democratizar o acesso à informação. Eu não quero ser como Fernando Collor de Mello, que fazia uso de termos muito complexos, que chamava jornalistas de apedeutas, ou seja, ignorantes, sem dizer-lhes o significado, e poucas pessoas entendiam as razões dos seus nomes, dos seus apelidos. Isso chega a ser o cúmulo da ignorância cívica. Acreditar que todos têm a mesma qualidade em ensino. Não existe meritocracia, isso é algo a ser conversado e estudado. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que me acompanharam até o momento.
todas as informações estão dispostas nesses links aqui, que serão colocados na descrição do vídeo. Muito obrigado, e quaisquer informações a mais é só deixar nos comentários. Beijo!